seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele e tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá pessoal, aqui é a Dolores do Congresso de Acessibilidade e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial para mim, que eu acompanho seu trabalho já há muitos anos. Eu amo ginástica, que bom. Né? Adoro, é uma coisa que eu amo de paixão. E eu trouxe a Georgette Vidor, todo mundo já conhece, não precisa de apresentações, mas vou apresentar que ela é secretária da Secretaria da Pessoa com Deficiência do município do Rio de Janeiro e a gente vai conversar um pouquinho sobre vários temas relacionados a essa área, o esporte, paralímpico, tem a Olimpíada chegando agora, então eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Georgette, queria que você falasse um pouquinho da sua realidade, de como foi, assim, um pouco da sua história, apesar de eu saber que todo mundo já conhece, mas a sua visão, de repente, a pessoa ainda não ouviu de você. Alguma coisa a respeito de você, do seu trabalho, o que você tem feito? Bom, eu sempre trabalhei com alto rendimento, né? Fui bailarina profissional e, de repente, indo para uma competição coletiva, eu sofri um acidente na Via Dutra e aí fiquei paraplégica. Então, logo em seguida, assim, no hospital, eu já, como professor de educação física, eu já percebia que algo sério tinha acontecido, eu não tinha movimento, algo errado. Então eu já fui me programando, pensando na minha vida. Eu sou uma pessoa que venho de uma classe mais pobre, pai separado e tal. Então eu falei, bom, quem segura a onda da minha mãe sou eu e meu irmão. Eu falei, tem duas opções, eu vou me aposentar e aí a minha vida vai ser a pior coisa possível, porque além de deficiente eu não vou ter dinheiro para sobreviver, ou eu vou à luta. Né? Então, você optou pela segunda. Pela segunda, óbvio que o esporte me ensina. Se o esporte não tivesse me ensinado isso, eu também teria aprendido nada. É verdade. E como eu fazia com as atletas, né, de superar, de sempre vencer, de cada uma buscar o seu objetivo, a sua capacidade máxima, foi o que eu fiz comigo. Então, eu, com um mês de acidente, eu fiquei 10 dias em São Paulo, 15 dias, vim para a BBR. Na época ainda existia a internação na BBR. E aí eu fui internada, começamos o tratamento, mais ou menos um mês e pouquinho, o meu médico disse, olha, vamos colocar você agora numa psicóloga, que fazia parte de um dos atendimentos da BBR. E aí ela tinha pólio, eu fui me atender com ela, né, tinha um colete enorme, estava toda quebrada da cabeça aos pés. E aí ela começou a falar comigo como assim, não, você tem que dar a volta por cima e tal, e eu já tinha dado. Eu já tinha passado aquela fase. Já tinha passado. Eu falei, então, saí dali e falei com o médico, olha, eu acho que ela precisa mais de terapia do que eu, porque ela, entendeu? Aí ele falou, já sei qual é o seu problema, você tem que ir para o Flamengo.
E aí uma das mães das minhas atletas me buscava fugida, porque ninguém internada pode sair. Apesar de lá ter uma coisa de final de semana, no final de semana a pessoa que estava interna podia ir para casa e voltar. Eu não fazia isso, minha casa ainda não estava adaptada e tal, mas ela me pegava e eu ficava 3 vezes por semana, eu pegava o início do treinamento, que era mais ou menos 7h30, ficava até umas 9 e voltava e tinha todo o meu tratamento lá. E aí, final de semana, que a gente não tinha, eu comprei um material que fazia estímulo elétrico e tal. Então, no final de semana, eu tinha uma fisioterapeuta particular, ou seja, corri atrás. E aí fiquei, basicamente, 3 meses na BBR, acho que não chegou nem a isso. E conseguiram uma parceria comigo nos Estados Unidos, por eu ser treinadora do Brasil, né? Já tendo ido a vários Jogos Olímpicos e tal. E um senador lá nos ajudou, que era o sogro de uma grande atleta americana, prefeito de Nova York. Foi uma comoção generalizada e eu fui para passar, na realidade eu iria passar 6 meses nos Estados Unidos para me tratar. Cheguei lá, vi que não tinha nada muito diferente. A única coisa é que eu não tinha feito passagem nenhuma. Passagem, você bota uma tábua para você aprender a passar da cama para o carro e tal. Eu aqui, no último dia que eu fui viajar, a minha fisiatra me fez treinar a passagem. Mas cheguei lá, eu fazia acho que 1000 passagens por dia. Enquanto eles não me viram passar da cama para a cadeira, sem precisar de ninguém, eles não sossegaram. Eles entravam no meu quarto, que eu fiquei no hospital, eles entravam no quarto e queriam ver, porque eu levei uma enfermeira do Brasil. Aí eu falava para terapeuta ocupacional, não precisa, eu tenho enfermeira. Não, enfermeira não, quem vai se vestir é você. E aí ela ia todo dia. Você vai se virar. Pois é, aí lá eu passei a não usar mais a fralda, passei a usar o banheiro. Então, em 1 mês eu tinha criado uma autonomia que em 3 meses eu não tinha criado. Mas, ao mesmo tempo, a fisioterapia, tudo eu vi que no Brasil era muito melhor. E aí eu tinha um grupo de atletas, eu trabalhava no Flamengo, que iriam se encontrar comigo, treinar um pouco nos Estados Unidos e tal. E aí, na época eu era casada com um cubano, nosso casamento, que era treinador também, estava meio falido e tal, até pela questão do acidente. E aí eles me ligaram do Flamengo e disseram, o Casimiro brigou com a Daniele e vai um ou vai outro embora. Eu falei, não vai nenhum nem outro. Nenhum dos dois. Há 20 anos eu faço essa ginástica aí, eu estou voltando. O meu irmão quase morreu, falou, você é louca, o Brasil fez uma campanha para você ficar, eu não quero saber, eu volto agora, acabou essa história. Vou lá resolver isso. Aí eu falei, põe uma barra no meu banheiro, compre uma cadeira de banho, abre a porta do Flamengo, faz bom. Aí eu de lá, em 1 semana os caras viram tudo. Assim, adaptaram o clube, botaram o banheiro adaptado, fizeram tudo que eu podia para estar no ginásio. E aqui no Rio, a minha mãe adaptou o apartamento que eu vivia sozinha. E com ele, né, no caso. E aí a gente já estava se separando, então eu tinha que ter um apartamento adaptado. E aí voltei. Entrei no ginásio, aí eu fazia fisioterapia antes do começo do treino. Dava o treino, depois ia para a fisioterapia. Então, nos 2 primeiros meses, eu só ia de manhã. Certo. Depois comecei a ir nos 2 treinos e tal, e a minha vida começou a correr. E aí, um pouquinho depois, o acidente foi em 1997, e em 2001 o Flamengo veio com a história de que eu tinha que ser candidata, porque ele queria representação dentro da Assembleia Legislativa aqui do Rio. E aí eu nem sabia o que era campanha na minha vida. Nem sabia o que era isso? Não sabia nem o que era isso. Quando eu vi, eu estava lá na campanha, não sei o quê. E aí, na época, hoje o vice-governador, né, o Dornelles, me ajudou muito, porque ele é que levou minha campanha para a rua e tal. E eu fiz 50 mil votos. Então foi um escândalo. E aí, só que quando eu cheguei na Assembleia, eu era do PP e os deputados que estavam lá absolutamente tinham nada a ver comigo, as ideias eram completamente... Eu falei, não, nisso eu não posso ficar, eu não quero estar junto desse grupo porque não faz parte do que eu penso, né? E aí fui para o PPS, que é um partido muito menor e tal, e fizemos um mandato muito bom, mas chegou no final, o PPS, como não tinha muitos candidatos, o tempo de televisão
eu fazia oi e tinha acabado. Então, eu não consegui, na realidade, ter um tempo de televisão como eu tive com o PP. E aí eu já tinha saído do Flamengo, tinha algumas coisas que tinham mudado na minha vida, então eu não consegui me reeleger. Eu fiz 23 mil votos, fiz muito mais votos que muita gente, mas aquela coisa da coligação. Então. E aí parei com essa coisa, mas o tempo todo a ginástica esteve comigo. Né? Assim, nunca fiz projetos sociais no estado do Rio de Janeiro inteiro, para a ginástica, alguns incluindo pessoas com deficiência também, algumas deficiências que eram possíveis. Na época, o autismo ainda não estava uma coisa que as pessoas já tivessem na boca do povo, ou seja, as pessoas não conheciam, ainda estava difícil. Mas hoje eu acho que muito melhor. Mas na época as pessoas não sabiam o diagnóstico, era uma coisa. Então a ginástica nem entrava muito com os autistas, não. A gente fazia mais com o deficiente visual, com o deficiente auditivo e com o síndrome de Down, com alguns cuidados. Então a gente botou isso no projeto e tal, e aí eu perdi o mandato, continuei fazendo parte da política do meu partido, mas um pouco mais longe dessa questão afastada da parte política. Da parte política e da parte também da deficiência. A única coisa que eu colocava era a minha pessoa, né, que estava sempre reivindicando alguma coisa, dizendo, olha, isso aqui não é... Mas me afastei e fiquei bem focada na questão do treinamento, ginástica, até que em 2011 me chamaram para uma reunião, e eu nem sabia o que era, lá do PPS, tá, com o governador, né, com o Sérgio Cabral, o prefeito Eduardo Paes e tal, e aí de repente... o prefeito quer falar com você. Aí fui lá pro prefeito. Mas, opa, o que eu fiz? Eu falei, já foi assim, né? O que será? Não, porque eu queria que você fosse minha secretária. E aí eu saí dali, eu não dei a resposta na hora. Eu saí dali e falei, meu Deus, eu não tenho experiência nenhuma, né, como secretária e tal. Nunca já dirigiu, né? Era a chefe do Flamengo, tinha sido deputada, mas como secretária... Você tomou um susto? Tomei um susto, estava fora do processo, então pensei, será que eu vou voltar para essa história e tal? Mas eu sou uma pessoa que adoro desafios, né? Você não me desafia, sou movida a desafios. Então, aí eu falei, não, vou aceitar. E aí cheguei na secretaria e tive o primeiro momento de dificuldade, que foi trabalhar com o servidor público. Porque as barreiras, porque eu trabalho com esporte. O esporte e a ginástica, sobretudo, é extremamente disciplinador, acho que talvez o mais. Então a gente ninguém falta porque está com dor de barriga, ou porque está doente, ninguém chega atrasado. Quem está doente toma remédio para vir trabalhar. É uma disciplina ali, uma disciplina que chega a ser... E foi isso que eu conheci a minha vida inteira. Então eu tive um problema sério de entender que o serviço público ele é diferente, né? Que muitas pessoas são muito empenhadas, mas que tem um grande grupo que deixa a desejar, que faz um concurso para poder ter as suas facilidades e tal. Se adaptar a isso. E eu me adaptar que o serviço acaba às 5 e que a pessoa não fica até 5h30, que sábado e domingo ela não trabalha de jeito nenhum, entendeu? Então foi uma grande experiência eu poder passar por um momento de que as pessoas realmente não me queriam, né? Acho que sobretudo os funcionários públicos, e vencer isso e mostrar que a gente era capaz de fazer uma secretaria diferente, de trabalhar junto. Sobretudo porque eu acho que o valor que a secretaria tinha em relação à prefeitura não era aquele que eu entendi que deveria ser. E aí eu comecei a fazer, eu tracei 3 pilares para que a gente desenvolvesse. O primeiro seria realmente a gente conseguir desenvolver um trabalho com capacitação, onde eu pudesse melhorar o conhecimento, até porque a questão do autismo começou a chegar de uma forma muito forte, então a gente precisou preparar as pessoas. A gente fez investimento em equipamentos e nos locais de trabalho, então os nossos locais de equipamentos se tornaram assim, quase que o que você pode pensar, o que tem as clínicas as melhores clínicas do Brasil, a gente comprou e se preparou. E a terceira coisa era atender com qualidade o usuário.
porque era um atendimento de meia hora, eu achei que aquilo não podia acontecer. Eu trouxe muita experiência que eu tive no meu tratamento, né? Entendi. E isso acabou fazendo, e trabalhando de forma transversal com a prefeitura, quer dizer, fazendo que a Secretaria de Trabalho se envolvesse, que a Secretaria de Saúde se envolvesse. Uma integração. Integração para que não acontecesse a só trata da pessoa com deficiência, a Secretaria da Pessoa Municipal com Deficiência. E o meu entendimento é que a Rio Tour tem que trabalhar para a pessoa. Todo mundo tem que estar ali envolvido, cada um na sua parte. Porque nós estamos em todos os locais, né? Como Lógico. qualquer pessoa idosa, como qualquer cidadão. Né? Você não trata de qualquer cidadão em todas as secretarias. Em todos os lugares. E por que deficiente teria que ser Tem diferente? que ser um lugar somente, específico. Ali. Então, eu luto muito, acho que o futuro seria para que a Secretaria fosse um órgão consultor e não de execução, mas Sim. isso ainda tem muitas barreiras para Um caminho longo. um caminho longo para ser enfrentado, mas acho que a gente conseguiu em 4 anos, você secretária agora em dezembro, 4 anos e meio, né? Eu acho que a gente conseguiu inúmeras vitórias. É claro que você tem um grupo, que é o que a gente estava discutindo antes, que é muito radical. Sim. E que acha que você tem que levantar uma bandeira de guerra O tempo praticamente inteiro, o tempo inteiro. Combater o tempo inteiro e não integrar. Né? E a minha ideia é exatamente oposta. Eu acho que se hoje o prefeito se preocupa, o chefe da Casa Civil, né, se a gente tem muitos secretários envolvidos, é porque a gente conquistou esse espaço. Né? Passo a passo, mostrando as dificuldades, devagar a gente foi conquistando essas pessoas e a cabeça dessas pessoas hoje é absolutamente diferente. Então você tem hoje um gestor preocupado com as questões de acessibilidade e conhecendo um pouco as deficiências. Não foi através da guerra e sim através da informação. Porque eu acho que como deputada eu não fui assim, eu não tenho esse lado aguerrido, entendeu? Que é aquela coisa de levanta a bandeira e só penso nisso, até porque trabalho em outra coisa. Lógico. Eu acho que essa coisa das pessoas que só trabalham para deficiência, elas ficam tão bloqueadas que elas não conseguem ver que 85% da população não é deficiente e todo gestor tem que se preocupar com essa questão de preparar uma cidade como um todo para todas as pessoas, né? Que não dá para você chegar para o prefeito Eduardo Paes e dizer, não, você agora só vai trabalhar com pessoa com deficiência, porque tem que ser assim. As coisas não são dessa forma. Lógico. E eu não compactuo com esse grupo que tem esse radicalismo. Eu acho que não funciona e acho que tivemos muitas vitórias. Muitos avanços. Em relação à parte de transporte, né, com chegada do BRT, a chegada do metrô até a Barra, a gente agora está tentando melhorar os elevadores para que eu luto pelo ônibus de piso baixo, mas já são pequenas transformações, mudanças que a gente vai acontecendo e que está melhorando. A questão das calçadas em todos os entornos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, quer dizer, Deodoro, a parte ali do Porto Maravilha, o Engenhão no entorno, todo esse complexo da Barra aqui, todo ele, sem exceção, não é só o local que vai acontecer a competição, é no seu entorno. No seu entorno, tornar acessível. Tudo isso. Para trazer autonomia. É isso que as pessoas têm que entender. Mas se a gente muda um pouco a mentalidade, isso vai acontecendo. Isso vai acontecendo. Você tem o BRT que vai envolver toda a cidade e que vai chegar na Baixada. O BRT já estão fazendo projeto para São Gonçalo e para a Baixada Fluminense. Você tem o metrô se ampliando, quer dizer, para mobilidade. Para mobilidade, porque a mobilidade é a principal condição. E se essa mobilidade for acessível, você consegue fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso às questões da vida de um cidadão qualquer. Educação, trabalho, saúde, entretenimento, entendeu? Esse é o objetivo, né, Jorge? A gente gerar não um assistencialismo. Isso. Não, é um coitadinho, a gente tem que ajudar, deixar ele em casa. Não, inclui o cara no mercado de trabalho. Exatamente. Ele tem que trabalhar, ele tem que ter sua mobilidade. Como é que ele vai chegar nesse trabalho? Mesmo aqueles deficientes que não têm condições, porque eles têm um comprometimento. Claro, tem uma parcela. Mesmo assim, a gente tem que tentar fazer com que eles passeiem, com que eles pelo menos tenham uma vida que não seja enclausurado dentro da sua casa. E a família, a gente estava conversando isso, a família vive
em prol daquela pessoa com deficiência, que às vezes tem uma deficiência severa, um comprometimento muito grave, não vai poder trabalhar e tudo mais, mas ele tem que ter um lazer, ele tem que ter acesso à cultura, à educação, tudo que puder. Até por melhorar essa família conviver melhor e ter uma tranquilidade maior em relação à sua própria vida, ele também tem que, já que ele tem que estar 24 horas com aquele deficiente, ele também tem que proporcionar a ele momentos de felicidade. É verdade. Né? Quer dizer, porque senão tem aquele negócio, quando o deficiente morre, nós temos, como deficiente, a gente tem menos anos de vida do que o normal, porque a gente tem algumas limitações físicas e tal, né? E de saúde mesmo, a gente tende a morrer mais cedo. Então, o que acontece? Aquela família fica com aquele luto. E agora? O que eu faço da minha vida se eu entreguei a minha vida totalmente? Então, por exemplo, na nossa secretaria tinha muito ainda tem um pouco das famílias que querem estar sempre com as famílias de deficientes. Então, o assunto é o mesmo, os problemas são os mesmos, quer dizer, o que eu quero é que as pessoas falem com outras pessoas. Lógico. Que conversem sobre outras coisas, que convivam socialmente. Entendeu? Vejam outros problemas, outras alegrias. Exatamente. Como todo mundo, como todo ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente vai ter as Olimpíadas ano que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho da Paralimpíada, do esporte paralímpico, como isso tem sido desenvolvido no Brasil, né? A gente acompanha, no ano passado a gente conversou um pouco com o Nasgrael e ele falava muito sobre essa separação de acontecer a Olimpíada no momento, a Paralimpíada em outro momento, uma separação desses esportistas e tudo mais. E do pouco investimento ainda que acontecia no país. Até saiu agora uma notícia, hoje eu estava vendo uma notícia sobre maiores investimentos para o esporte paralímpico. Como é que está isso? Você que acompanha, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Se essa é a posição do Lage, eu acho que, assim, eu não sou a favor de quase nada que esse governo federal faz. Mas, sem dúvida, a questão paralímpica, eles nunca teve tanto apoio, nunca teve tanta força para o esporte paralímpico como teve nesse momento. E o que me alegra é a gestão do Comitê Paralímpico. Né? O André Passos, que é o presidente, conseguiu criar um grupo de uma competência absurda e esse grupo, que vem há muitos anos sendo trabalhado e tal, conseguiu chegar no seu ápice de resultado, porque conseguiu trazer uma imagem boa, quer dizer, aquela imagem de superação mesmo, de resultado. Então, o esporte paralímpico mundialmente se desenvolveu muito. Eu acho que no Brasil, se eu disser assim, o que eu acho que seria um problema no Brasil? São os locais para a prática da pessoa com deficiência. Porque tem muito poucos locais, então muita gente com deficiência acaba não praticando o esporte por falta de condições de ter acesso. Não é acesso de acessibilidade, não. É de existir essa prática dentro daquele local onde ele mora. Onde ele vive, né? Onde ele vive. Então, isso nós temos poucos. E acaba comprometendo a de excelência, na realidade, a quantidade de esportistas. Eu acho que a gente tem uma qualidade excepcional no desporto paralímpico. Nós somos assim, a estrutura que o Comitê Paralímpico colocou, está se construindo um centro de treinamento em São Paulo, que é um negócio de primeiro mundo mesmo. Eu estou morrendo de raiva, porque estão querendo levar nossos atletas para lá. Mas nós teremos aqui, quando os jogos acabarem, todos esses espaços, né, de esportistas, de esporte, prática de esporte, também serão paralímpicos. Então, nós conseguiremos no Rio também ter os equipamentos para desenvolver a prática. Senão vai ficar tudo concentrado em São Paulo e acaba que para concentração de seleções é ótimo, mas para você desenvolver o esporte não é legal. Então, uma forma nacional, um país imenso. Isso, exatamente. Então, no Rio, como eu sou do Rio, eu quero preservar, a minha luta é preservar esses espaços para que o esporte paralímpico seja desenvolvido. A gente, na Secretaria, apoia o time Rio, né? Paralímpico são 20 atletas, entre canoagem, o judô e o atletismo, e natação. Então, são atletas com muito resultado e que o prefeito Eduardo Paes achou importante dar esse apoio porque para desenvolver o esporte paralímpico no Rio. Então eles vão lá em eventos da secretaria,
né? A gente está sempre presente com eles, quer dizer, para poder, não é um patrocínio integral, quer dizer, a gente sozinho não financia o esporte de alto rendimento, porque é muito caro, mas ajuda bastante eles a terem uma tranquilidade e poderem treinar de forma adequada. A gente tem uma equipe multidisciplinar grande. Bom, então nós estamos andando já há 3 anos com esse projeto. Eu adoro acompanhá-los. A gente há 2 semanas fez um congresso paralímpico na Estácio, com parceria com a Estácio, Comitê Paralímpico, que é uma contrapartida do nosso projeto. A gente tem algumas contrapartidas com o Comitê Paralímpico e que é um negócio que é o que eu acredito, que é o que a Secretaria faz. Um multiplicador de conhecimento. Entendeu? Quer dizer, na hora que você passa o congresso, você pega estudantes da educação física, da Estácio, e apresenta a eles a possibilidade de trabalhar com o esporte paralímpico, né? Você dá a eles um conhecimento da pessoa com deficiência maior, de como lidar com essa pessoa. Você alarga os horizontes desse aluno, né? Ele começa a ver coisas que, de repente, lá dentro da faculdade, no dia a dia, não vai enxergar. E aí, a gente agora nós temos um programa de metas na prefeitura, todo ano, e uma das nossas metas esse ano foi a guarda municipal, de como atender as pessoas com deficiência, né? Como é que eu atravesso, como é que eu faço para o cego atravessar a rua? Você dá uma orientação a pessoa com deficiência visual, ou seja, com qualquer pessoa. Algumas coisas básicas sobre a língua de sinais, até eu não falo a língua de sinais, eles aprenderam, não sei se vão conseguir praticar ou se vão lembrar, mas várias coisas. Trabalhou básico no teatro, a gente fez uma parceria com a cultura, também para preparar as pessoas com deficiência que chegam no teatro e como é que elas vão ser recebidas, qual é o tipo muito importante. Então, já fizemos com os polos do Rio, que aí a gente entrou na área de gastronomia, então agora a gente está fazendo para 24 restaurantes o menu em braille. Ah, que legal. Então, esses restaurantes a gente está produzindo primeiro, para eles terem um básico, e aí estimular para que outros façam, né? Essa é a ideia. Claro. Multiplicar isso. Porque ano passado fizemos isso. Na realidade, a gente, com esse programa de metas, a gente acabou ampliando essa coisa de tirar a secretaria só do atendimento, porque essa era a visão. Nós viemos de uma fundação chamada FUNLAR. Então, a secretaria, quando foi transformada em secretaria, acabou que ficou com muito vício de uma fundação, né? Sim. E a gente hoje, pelo menos eu posso responder da minha gestão para cá, eu quis que a secretaria fosse para fora, que a secretaria trabalhasse com a cidade, né? Que estivesse em contato mesmo no dia a dia, e não aquela coisa de só o atendimento, e até porque o atendimento nosso em 6 equipamentos que temos acaba sendo pequeno. Sim. Nós temos 6 equipamentos, nós temos 5 casas lares que são para aquelas pessoas que não têm vínculo familiar, então cuidamos de 55 pessoas, 365 dias no ano, né? Temos o centro-dia, que são pessoas também com uma condição de deficiência mais grave, mas que têm família, então elas ficam 2 manhãs, 2 tardes, até para a mãe poder ir para o shopping, respirar, fazer nada, fazer a unha, pintar o cabelo, verdade. Entendeu? Que são também alguns mais comprometidos, mais velhos e tal. Então, e resolver problemas, né? Às vezes mas mesmo assim, a gente não consegue absorver a cidade como um todo. Até por isso tem a Rede SUAS, que a gente também acompanha, a gente acompanha mais de 30 instituições, e o terceiro setor em todos os locais do mundo, ele é importantíssimo, sem ele os governos não sobrevivem. E olha, eu te digo assim, o terceiro setor está com a ginástica, eu viajo o mundo inteiro. Então, o terceiro setor está em todas as que você pode pensar do mundo, dos países mais ricos, o setor é presente. Então é importante as instituições existirem, porque nós do governo não vamos dar conta do atendimento de uma cidade com 6 milhões, quase 6 milhões e 500 mil habitantes. Então a intenção é sempre fazer com que ações que vão se multiplicar para a sociedade. E tem essas parcerias. E aí você começa a envolver outros órgãos da sociedade. Eu queria saber de você mais ou menos como você enxerga o futuro para o esporte paralímpico no Brasil. Você falou que está acontecendo várias ações,
né, tem sido desenvolvido uma série de projetos, como você falou, da secretaria e tudo mais. Mas como tem acontecido isso? Qual é a sua previsão para a próxima Paralimpíada e como isso vai disseminar para o resto do país? Eu acho que o resultado dos atletas paralímpicos no Brasil vai ser um resultado excepcional. Acho que isso vai motivar muitas prefeituras, muitas instituições a desenvolverem esporte paralímpico. Sim. Entendeu? Que não necessariamente precisa ser para alto nível, né? Você desenvolvendo o esporte paralímpico de massa, você consegue tirar o talento e ele passar a ser um grande campeão. Então, acho que esse esporte paralímpico hoje já é muito mais praticado. A gente precisa que essa prática venha acontecer em todos os municípios do uma Brasil. coisa que me preocupa, assim, nas escolas, né? Eu observo, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito isso do esporte na escola. Isso. A criança já desde pequena já tem contato com isso, com deficiência ou não, já tem contato com a isso. gente, com a Isso leva uma educação chamada inclusão. inclusiva, é um processo que está se iniciando. Sim. Né? A gente busca, no nosso caso da secretaria, a gente busca muito pensar nessa coisa dos universitários. O cara sair da universidade com um conhecimento básico para que ele possa, então, na sua atividade diária, poder trabalhar com pessoa com deficiência. Ser multiplicador dessa Um multiplicador. Eu para isso. Eu acredito nessa política, acho que é nessa. Agora, a questão do esporte paralímpico, para mim, eu vejo um futuro promissor. Eu acho que a gestão é excepcional. O Ano Passo deve ser o futuro presidente do IPC, que seria o Comitê Internacional Paralímpico, de tão bom que é a relação, tão boa que é a relação dele com os outros países importantes no desenvolvimento do esporte paralímpico. Acho que ele vai deixar um legado muito bom, a equipe dele é excepcional. Acredito que o próximo presidente vai ser, ou a próxima presidente, porque não uma mulher, vai ser alguém que pega uma... Vai seguir esse... Eu acredito que siga, caminho. porque é uma coisa que dá certo, não tem por que mudar. Lógico. Então, eu vejo assim, eu acho que eu não vejo pouco apoio, não. Eu acho que ele precisa ser mais conhecido, para que as pessoas vejam que não é uma coisa tão difícil a atividade com pessoa com deficiência. A atividade que gera saúde, independente de ser campeão ou não, é uma coisa que, no meu entendimento, é melhor do que ficar fazendo fisioterapia o resto da vida. Lógico. Os fisioterapeutas me desculpem, mas chega uma hora que a gente enche o saco. Cansa. E eu lido com as atletas e as atletas têm o mesmo comportamento. Mas o esporte gera saúde, gera mais qualidade de vida, mais autonomia, como você falou. Exatamente. A capacidade de fazer as coisas por conta própria, de conseguir se desenvolver, gera essa autonomia. E eu acho que quanto mais cedo o esporte começar na vida da criança com ou sem deficiência, seja na escola, seja nos centros próximos, né, na sua comunidade e tudo mais, melhor para que essa criança se desenvolva um adulto pleno e tenha sua autonomia, sua capacidade. A gente trouxe isso para a secretaria, porque eu sou professor de educação física, o professor de educação física na nossa secretaria é assim, o fisioterapeuta não veio, então vai fazer uma atividadezinha lá embaixo, igual a escola, né? O professor de matemática não veio, vai lá para professor de educação física, né? Eu sempre bati contra isso, nunca aceitei em hipótese nenhuma, enquanto fui professora de escola, e eu digo a mesma coisa enquanto secretaria. Hoje, na nossa secretaria, a gente tem os profissionais respeitados de forma transversal. Não tem nenhum profissional que é mais importante do que o outro. Qualquer um, desde o cara que recebe as pessoas na recepção, né, essa é uma real reabilitação, que é reabilitar o cara como um todo para que ele se integre à sociedade. E essa é a nossa preocupação, que não tem, porque tem é muito engraçado como os pais vêm para as instituições e falam que tem físio, fono e TO, como se o resto não existisse, né? Como se o resto fosse sempre complemento, porque é assim que foi trabalhar. Sim. Nós temos um trabalho complementar. Complementar nada, porque é tão importante quanto. Então, acho que não tem importância. Então, a gente desenvolveu espaços muito bons, a gente preparou, capacitou esses profissionais de educação física de uma forma muito especial e hoje eles têm dentro da secretaria uma importância tão grande quanto qualquer outro profissional. Então é isso que é a nossa ideia, assim, se eu pude resumir para você, te desejo sorte no Congresso, espero que as pessoas... E a nossa secretaria está aberta, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui no Rio de Janeiro, está aberta para troca de informações, troca de conhecimento, né? Quer dizer, a gente está sempre aberto para o novo,
está por vir, e a gente também está aberto para informar e para deixar os nossos equipamentos estão todos abertos para visitas, se as pessoas se programarem e quiserem conhecer o nosso trabalho. A gente com certeza vai querer visitar. Exatamente, porque eu acho que a gente conseguiu mostrar alguma coisa. Eu tive já o presidente do IPC, que veio no Brasil, foi conhecer nosso equipamento de Santa Cruz e falou: eu nunca vi nada parecido, isso me enche de orgulho. E a nossa prefeitura também, porque não sou eu estou aqui enquanto secretária, mas né, isso é uma passagem, isso é o legado que vai ficar para a prefeitura. Então é isso, agradecer o teu convite, pela participação. De coração você ter dado esse tempo para a gente, para levar informação às pessoas, para as pessoas terem consciência do que acontece no seu município, do que pode mudar na sua vida, das oportunidades que elas têm. A gente vai buscar as informações com vocês sim para divulgar no Congresso os espaços, como as pessoas podem se inscrever, podem procurar, podem levar os seus familiares, como elas podem participar disso e melhorar sua própria vida, ter mais qualidade de vida e ter autonomia, que é o foco desse congresso. Eu agradeço de coração. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer, sempre quis, porque eu amo demais a ginástica. Bom, então eu por nós, né, nos Jogos Olímpicos, e depois, eu digo que os Jogos Olímpicos a gente vai ter muito resultado, assim, finalistas e tal, mas medalhas não virão tantas. Mas depois a gente se salva com o esporte paralímpico e vai ganhar muita medalha. Exato. Aí a gente vai sair com a égua lá em cima, o brasileiro vai ficar feliz. Feliz. Mas eu acho que vão ficar também com os Jogos Olímpicos, porque na realidade os atletas estão se esforçando muito para se preparar melhor e para conseguir. Mas é muito bom saber, assim, esse papo foi muito bom, para saber o que está sendo feito, que realmente as coisas estão acontecendo, vocês estão caminhando. Claro que a gente não vai dar um salto. E nem sabemos como, porque o Brasil, na condição que está, não sei como é que a gente está fazendo isso. Mas o brasileiro sempre dá um jeito para resolver as suas dificuldades. Não desiste nunca. Não desistimos nunca. Obrigada, Jajane. Muito obrigada mesmo. Agradeço a Secretaria, agradeço a Prefeitura pelo espaço, pela oportunidade e pelo conhecimento, que é o mais importante, levar informação. Olá. Bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.